A série sobre a história dos instrumentos traz hoje para você um pouco sobre os instrumentos de corda. Os instrumentos de cordas, conhecidos também como cordofones, caracterizam-se por produzir som através da vibração de uma ou várias cordas tensionadas. De papel importante na história da música ocidental, acredita-se que foi com um instrumento de uma única corda, o monocórdio, que filósofos e matemáticos da escola de Pitágoras descobriram os princípios matemáticos que regem intervalos, escalas e harmonia. Vários instrumentos foram se configurando também na sua forma de execução. Alguns foram sendo executados de forma, digamos assim, com os dedos, né? Ou seja, dedilhados, outros foram utilizados com cordas, né? E com arco para que essas cordas vibrassem. São instrumentos de cordas friccionadas. E também tem instrumentos de corda percutidos, né? Nós podemos ver o piano, por exemplo, é um caso de instrumento de corda percutido. Então daí você tem diversas formas que vão evoluindo com o passar do tempo, até a criação da nossa orquestra, né? Que ela já foi uma evolução dos instrumentos de cordas friccionadas que foram se desenvolvendo a partir da Idade Média, para o Renascimento e para o período Barroco. Existe uma grande variedade de formas, tamanhos, quantidade de cordas e maneiras de executar. Feitas de aço, nylon, tripa, as cordas são presas pelas extremidades, geralmente sobre uma superfície de madeira. Existem instrumentos belíssimos que são poucas pessoas que tocam, que conseguem, né, ter uma relação maior com o instrumento, que é o caso da harpa e a lira. Assim, isso se deve por ser um instrumento mais difícil? Bem, esses instrumentos eles são mais caros também, e na verdade não é tanto por ser difícil, é porque existem outros instrumentos que têm um manuseio muito mais simples. Mas de certo modo, todo instrumento musical, para ser bem executado, ele precisa ter um certo estudo. Mesmo que a pessoa estude de forma espontânea, né, sem alguma orientação profissional, mas a pessoa tem, de certa maneira, que ter um contato diário com o instrumento, tem que ter uma prática, e essa prática vai levando a descobertas, e essas descobertas vão estimulando mais e mais justamente o aprofundamento no estudo desses instrumentos. Ao longo da história e graças ao surgimento dos luthiers, esses instrumentos foram se aperfeiçoando e proporcionando o surgimento no século XIX de novos sons, através dos instrumentos eletrônicos. Os compositores passaram a escrever obras de mais importância para esses instrumentos, justamente porque eles começaram a ficar melhor construídos. Hoje nós temos uma gama de instrumentos fantásticos construídos hoje que realmente facilitam a execução do instrumentista. Mas qual o papel dessa família de instrumentos numa orquestra? Esses instrumentos de corda, da família das cordas friccionadas na orquestra, desempenham uma função importantíssima, dada a sua expressividade. Eles são muito expressivos, ou seja, a quantidade de efeitos, a quantidade de sonoridades e de expressão que o instrumentista bem treinado pode tirar desses instrumentos é muito grande. Então faz com que as cordas sejam consideradas a menina dos olhos da orquestra. Mas é claro que não poderíamos deixar de falar em especial do violão, instrumento que no país ganhou características bem peculiares, sob a maestria de Villa-Lobos e sob o ritmo que é a cara do Brasil. Essa utilização do violão, ela se dá muito por conta do samba. O samba realmente ele trouxe uma forma diferenciada de utilizar o violão. Então, a forma sincopada de execução, digamos assim, o repertório aplicado em termos de harmonia, em termos de, digamos assim, diversidade de execução, também trouxe características que começaram a identificar
música brasileira quando você ouve apenas o instrumento de violão sendo tocado, de forma, digamos assim, solista, sem acompanhamento ou sem ninguém cantando. Você já reconhece que ali é um violão brasileiro. Se puder, me manda uma notícia boa.